Bom, nós continuamos hoje, então, depois, como eu falei para vocês, nós fazemos uma varredura. Começamos lá pela cabeça, passamos pelo pescoço e hoje entramos no tronco, o exame do tronco do animal, que compreende o tórax e o abdômen. Tá? No exame do tórax, aqui nós começamos a aplicar sempre a sequência dos métodos de exploração clínica e sempre pela ordem. Né? Então, inspeção, palpação, percussão e auscultação e após os exames complementares. Então, no exame do tórax, né, não foge a regra, nós iniciamos pela inspeção do tórax, inspeção, palpação, percussão, só que a auscultação nós vamos fazer a semana que vem. Então, nós iniciamos a inspeção pela inspeção do tipo respiratório. Vocês já viram essa questão, o tipo respiratório, lá na inspeção geral, numa apresentação inicial, assim, rápida. Mas aqui, quando nós estamos examinando especificamente o tórax, nós iniciamos pela classificação do tipo respiratório, mas muito mais detalhado. Tá? Os tipos respiratórios, vocês já sabem, são o torácico ou costal, o abdominal e o costo-abdominal ou tóraco-abdominal. Tá? Mas, no caso aqui, nós vamos aprofundar melhor esse exame. Se nós temos um tóraco abdominal, nós temos que classificar o quanto de torácico é. Bom, então nós classificamos aqui os tipos respiratórios intermediários, porque nem sempre ele vai ser só torácico ou só abdominal. Então, nós temos a classificação das tendências. No costo abdominal, por exemplo, nós temos que classificar o quanto de costo abdominal o quanto de predominância tem no costal, né? E o quanto de predominância pode ter no abdominal. Então, esses tipos, eles variam de acordo com a intensidade do processo que desviou esse tipo respiratório. E nós temos alguns desvios que são fisiológicos. Por exemplo, um tipo respiratório costal, ele pode ser fisiológico na gestação em cadelas, principalmente em cadelas, mas em outras espécies também. Mas vocês vão ver que conforme vai avançando o tempo de gestação, ele vai se tornando cada vez mais cranial, o tipo respiratório. Então, cada vez mais costal. E, ao contrário, a predominância abdominal, ele quase não há desvio fisiológico, é quase sempre patológico. Então, o tipo respiratório, eles têm uma tendência mais costal, e será mais costal quanto mais intensos for o processo compressivo intraabdominal. Compressivo ou doloroso. E ele será tanto mais abdominal, quanto mais intenso for o processo intratorácico que cause compressão ou dor torácica. Depois de examinado o tipo respiratório, nós passamos ao exame do tipo de respiração. O que queremos dizer aqui? O tipo de respiração, nós aqui estudamos quanto à amplitude. Nós temos os tipos respiratórios profundos, são aqueles de amplitude grande, que vocês vão ver que acontece muito nos processos comatosos, na anestesia profunda, que vocês, infelizmente, ainda não fizeram as práticas de anestésio, senão vocês já teriam visto isso. Então, e nós temos os superficiais, aqueles que mal e mal se percebe, muitas vezes, a movimentação da arcada costal, na execução do movimento respiratório. E
também nós vemos quanto à forma de execução dessa respiração. E as respirações principalmente golpeadas, né? No caso do coma, nós temos uma respiração bastante em golpes, né? Golpes respiratórios. Nós temos nos golpes respiratórios ainda as modificações na inspiração, que pode ser fracionada em 2 ou mais golpes. Tá? Quando ela for fracionada em mais golpes, nós dizemos muitas vezes que é uma inspiração cuidadosa. E muitas vezes, quando se acompanha de gemidos, ela é uma respiração dolorosa. Então, o animal faz mais de um segmento inspiratório, né? E fisiologicamente, vocês vão ver isso também em alterações de estresse, principalmente no medo, em cães jovens, e vocês podem, eu sei que todos vocês já tiveram cães jovens, né? Pequeninhos, né? E quando vocês dão uma ralhada com eles, vocês vão ver que muitas vezes ele fica inspirando em vários golpes. É como a criança que antes de chorar, o que ela faz? Inspira em vários golpes, né? Então, isso aí tem que ser considerado. Os golpes expiratórios, a variação que nós temos é a expiração em duplo golpe. Então, toda vez que vocês tiverem o processo expiratório em duas expirações, isso aí sempre acontece quando nós temos um aumento da quantidade de ar residual no interior dos pulmões. Então, o animal faz uma expiração da elasticidade que sobra do pulmão e um segundo golpe expiratório com a contração dos hipocôndrios, né, para poder expulsar o ar residual que tem dentro do pulmão. Depois disso, nós examinamos ainda a forma do tórax, e as alterações de forma do tórax, nós temos uma delas é o tórax toneliforme. O tórax toneliforme significa tórax em formato de tonel, arredondado, que isso acontece nos aumentos de pressão bilateral do tórax, é o pneumotórax. E nós temos o tórax aplanado ou achatado bilateralmente. Isso vocês vão ter fisiologicamente em algumas raças de cães, o Greyhound, o Galgo, o Setter, Pointer. Vocês têm também em bovinos, os zebuínos, eles costumam ter o tórax aplanado. Se não forem raças que fisiologicamente apresentam isso, vocês terão isso como resultado de carências minerais durante o processo de desenvolvimento do animal. Então, esses animais de tórax aplanado, principalmente quando forem a compra de animais, são animais descartados, são animais que tiveram carências minerais durante o seu desenvolvimento. Em seguida, nós observamos a simetria torácica. Observamos pela frente, principalmente, se o tórax é simétrico. E isso aí, a simetria torácica, ela é notada principalmente nos pneumotórax unilaterais, que isso é possível de acontecer em bovinos por causa da pleura mediastínica, que divide o tórax internamente em duas cavidades, e vocês terão também nos enfisemas pulmonares bilaterais. Após, passamos ao exame dos espaços intercostais, observando cada um dos espaços intercostais que compreende a área torácica. Aqui nós observamos quanto ao tamanho, e quando eles estão aumentados, nós suspeitamos de que haja, que esteja acontecendo uma inversão da pressão intratorácica. Aumenta a pressão, então, dentro do tórax, e as costelas se afastam, aumentando o tamanho dos espaços intercostais. E o aspecto
é na mesma situação que se altera. Eles, muitas vezes, se aumentar muito a pressão dentro do tórax, eles se projetam para o exterior. Tá? Então, essas são as principais alterações que nós encontramos nos espaços intercostais. Após isso, observamos se a parede costal é íntegra. Temos que ter cuidado, principalmente, com as perfurantes, né? Que essas perfurantes são as que causam dano maior. Aquelas laceradas grandes, muitas vezes elas são superficiais e não passam das costelas. Mas as perfurantes, elas são tanto por disparo de arma de fogo, né? Uma bala de 22 faz um estrago muito grande dentro do tórax. Né? Muitas vezes o animal vai perecendo aos poucos, né? E se não não for feito um exame muito bom da parede, muitas vezes não se percebe o orifício de entrada. Nós depois passamos aos aumentos de volume localizados, que aqui eles são representados por abscessos, né? Abscessos principalmente causados por aplicações de vacinas, né? E é muito comum isso acontecer, mas também nós temos esses aumentos de volume localizados causados por presença de calos ósseos, tá? Decorrentes de fraturas. E em algumas raças caninas, consegue-se perceber, em raças de tamanho grande, que têm um desenvolvimento muito rápido, eles facilmente fazem carência mineral, principalmente carência de vitamina D e cálcio. E aí se desenvolve o que se chama o rosário raquítico. Esse rosário raquítico é o aumento de volume das articulações, em sequência, sequencial, das articulações condrocostais. Depois, nós procuramos perceber se há estremecimentos na parede. E vocês vão ver que em animais, em cães principalmente, se consegue perceber o batimento cardíaco, o choque cardíaco, na parede. Depois da inspeção, nós passamos à palpação. E começamos essa palpação pela palpação dos espaços intercostais, em que nós recorremos a todos os espaços intercostais, observando a sensibilidade, que estará aumentada principalmente nas pleurites, e a sua elasticidade, que está aumentada a elasticidade quando eles estão projetados para fora. E isso acontece nos pneumotórax fechados e também nos efizemas pulmonares. Depois, na palpação, nós procuramos observar se há presença de frêmitos torácicos palpáveis. O que são esses frêmitos? São vibrações indesejáveis que podemos encontrar frente à palpação do tórax. A técnica aqui, em pequenos animais, se coloca uma mão de cada lado do tórax e se acompanha o movimento respiratório para ver se há alguma vibração indesejável. Em grandes animais, se coloca as duas mãos por sobre a parede e se palpa toda a área torácica. Então, no campo pulmonar, nós podemos observar a vibração de secreções, o chapoteio é quando há presença de líquido livre dentro da cavidade torácica. A respiração faz com que, ao expandir o pulmão, ele mexa com líquido, com a superfície do líquido depositado dentro do tórax, e esse líquido ele fica batendo de um lado e de outro da parede, então consegue-se perceber frente à palpação. E o outro é o gorgotejo. O gorgotejo é como se vocês colocassem em uma garrafa PET, segurassem com a mão e deixassem escorrer um fio de água da torneira
entrando em outro depósito de água no interior da garrafa. Aí vocês conseguem perceber aquela entrada de água. Isso aí é chamado de gorgotejo, e ele ocorre principalmente nas rupturas de abscessos intratorácicos, né? Quando eles começam abscedo para o interior, quer dizer, fistulam para o interior do tórax, e a entrada desses líquidos pode causar esse gorgotejo. Depois vocês palpam a área cardíaca e procuram observar se há vibrações palpáveis. E essas vibrações palpáveis são sempre indesejáveis. Vocês conseguem encontrá-las nas pericardites e nos sopros palpáveis. Esses sopros palpáveis, eles são somente 2 sopros são palpáveis. É o sopro da estenose de válvula semilunar aórtica, em que o estreitamento dessa válvula faz com que o sangue passe por ela com muita pressão e produz quase que um assovio, por isso a vibração. E essa vibração de passagem de sangue por essa válvula estreitada produz uma vibração tão intensa que se assemelha muitas vezes a um assovio. E isso pode ser palpado ali na região do tórax, principalmente em pequenos animais. Também tem sopro palpável, o sopro causado pela persistência do ductos arteriosos. Quando há persistência do ductos arteriosos, a passagem de sangue por dentro do ductos arteriosos, ela produz uma vibração tão grande que é percebido dos 2 lados do tórax, na parte baixa do tórax. Depois temos o chapoteio e o gorgotejo também. O chapoteio, quando há líquido livre dentro da cavidade pericárdica, e o coração trabalhando, ele sacode esse líquido e produz esse chapoteio. E também a ruptura de abscessos nas pericardites, retículo pericardite, o abscesso da retículo pericardite traumático, quando o líquido começa a gotejar no interior do saco pericárdico. Após isso, nós observamos o que nós chamamos de choque cardíaco, que é o estremecimento causado pelo coração ao bater na parede torácica durante a revolução cardíaca. Nós temos que, em primeiro lugar, saber qual é o local de ocorrência desse choque cardíaco. E para vocês, tem aqui, que em equinos nós temos esse choque cardíaco, apresentado no lado esquerdo do tórax, entre o 3º e o 6º espaço intercostal. A gente palpa aquela região, coloca a mão por sobre essa região, ali na região por baixo do cotovelo do animal, e percebe entre o 3º e 6º espaço intercostal do lado esquerdo e entre o 4º e o 5º espaço intercostal no lado direito. Em bovinos, vocês têm no lado esquerdo entre o 3º e o 5º espaço intercostal. E no lado direito, ele é leve, muito leve, entre o 3º e o 4º espaço intercostal. E ele é bem menos perceptível que do lado esquerdo, porque em bovinos, vocês sabem, anatomicamente, vocês têm lobo pulmonar direito, ele colocado entre o coração e a parede costal direita, então isso dificulta um pouco a percepção do choque cardíaco. Em caninos, ele está localizado no lado esquerdo, entre o 4º e o 6º espaço intercostal. No lado direito, entre o 4º e o 5º espaço intercostal. Uma coisa importante, em caninos existe uma coisa que se chama choque de ponta. O choque de ponta é produzido pela batida do vértice cardíaco durante a sístole por sobre a parede costal. Isso ocorre no 5º espaço intercostal, bem no bordo do externo. Então, aí vocês têm a posição que é normal do choque cardíaco nessas espécies.
quando há desvio dessa posição, nós chamamos de distopias do choque cardíaco. Essas distopias do choque cardíaco estão de acordo com as distopias do coração. Então, nós temos as distopias para a direita, quando nós sentimos o choque cardíaco muito mais intenso no lado direito que no lado esquerdo, o que não seria normal. Então, essas distopias para a direita ocorrem em algumas situações típicas, como, por exemplo, na destrocardia. A destrocardia é uma alteração congênita em que o coração, o vértice cardíaco, está voltado para a direita do tórax. Mas também causam esse desvio, distopia do choque cardíaco para a direita, todos aqueles processos que tumores, cistos, abscessos, hérnia diafragmática, em que o conteúdo herniário estejam localizados entre o coração e a parede costal esquerda. Então, quando alguma coisa estiver entre o coração e a parede costal esquerda, o choque cardíaco se desvia para a direita. O desvio caudal, ele é produzido quando vocês têm tumores, cistos, abscessos, e também nas alterações esofágicas no megaesôfago. O megaesôfago, ele empurra também o coração para trás. Então, esses são os desvios caudais, quando há algum elemento que empurre o coração, desvia o coração para uma situação caudal. E os desvios craniais, nós temos aqui algumas alterações que são fisiológicas, como a gestação, e à medida que vai aumentando o tempo de gestação, o choque cardíaco vai desviando cada vez mais cranial. Mas vocês também têm hérnias diafragmáticas, que empurram o coração para frente, Vocês poderão ter uma alteração congênita que se chama exocardia. Essa alteração congênita, o vértice cardíaco está voltado para a entrada do tórax. Então, por isso, muitas vezes, vocês palpam a área cardíaca e não encontram o choque cardíaco. Bom, e vocês, por último, ainda no choque cardíaco, examinam a intensidade do choque cardíaco. E aqui, fisiologicamente, isso aí pode estar alterado, diminuído, por exemplo, em animais obesos, porque a parede costal é um empecilho para a propagação do choque cardíaco. E vocês têm o oposto também, a magreza, o choque cardíaco muitas vezes mais intenso, porque aí a parede cardíaca, a parede costal é mais estreita e permite uma maior propagação do choque cardíaco. Mas vocês têm, patologicamente, as hipertrofias cardíacas, vocês têm aumento de intensidade, e diminuição de intensidade, vocês têm todas aquelas alterações que cursem com tamponamento cardíaco, como hidropericárdio e pericardites. Após a palpação, nós passamos para a percussão do campo torácico. No campo percutório pulmonar, nós temos como os limites caudais para as espécies, que eu acho que já foi falado para vocês, e em bovinos, o 12º espaço intercostal lá junto à coluna, 11º na linha da tuberosidade coxal, e essa linha em bovinos ela coincide com a linha da tuberosidade isquiádica por causa da horizontalização da pelve, e vocês têm no 8º espaço intercostal na linha do encontro, da articulação então escapulo-humeral, e 5º ou 6º espaço intercostal lá junto ao cotovelo. Bom, em equinos vocês têm
no 17º espaço intercostal, na linha da tuberosidade coxal, 14º na linha da tuberosidade isquiática, no 10º na linha da tuberosidade da articulação humeral, escapulo-humeral, e 5º ou 6º lá junto ao externo. Bom, quais são as alterações desse campo percutório pulmonar? Primeiro, a diminuição do campo percutório pulmonar. Isso aí está relacionado com as compressões do diafragmático, em primeiro lugar. Quando esses limites caudais são empurrados para frente, vocês têm do lado direito o fígado, o aumento do fígado, vocês têm em todo o tórax, nos timpanismos, nas gastrectasias agudas, né? E nos timpanismos, sempre em que haja compressão diafragmática. A pressão a presença de áreas de submaciez no tórax, elas estão representadas por tumores, cistos e abscessos no campo pulmonar. E a presença de som timpânico ou hipersonoro no tórax estão relacionados principalmente com efizema pulmonar e com o pneumotórax. Além disso, usando a percussão, nós observamos a sensibilidade da área do campo pulmonar, aqui que está aumentada principalmente nas pneumonias, né? E nos tumores pulmonares também, muitas vezes. Bom, baixamos a percussão e vamos percutir o campo percutório cardíaco. Esse campo percutório cardíaco é a área de maciez cardíaca, que está ali por baixo do cotovelo e mais ou menos coincide com a área do choque cardíaco. E as alterações que nós temos é um aumento da área de maciez cardíaca, que está relacionado ou com hidropericárdios e pericardites, em que há aumento, distensão do saco pericárdico, ou a distensão do próprio coração nas dilatações cardíacas. Nós também testamos aqui a sensibilidade da área, e que estará aumentada principalmente nas pericardites. Isso é o que faz a diferenciação de um aumento de área, se é um hidropericárdio, não tem hiperestesia frente à percussão, e uma pericardite em que há aumento da sensibilidade. As alterações fisiológicas da percussão também são a obesidade e a magreza, né?